Pessoal, o caldo está começando a esquentar. Tá longe de entornar ainda, eu acho, mas já está esquentando, porque agora aqui na América Latina, América do Sul de forma específica, temos mais um player envolvido naquela questão ainda diplomática entre a Venezuela e a Guiana, né? Aquela ideia besta, maluca, tresloucada do senhor Nicolás Maduro, amiguinho do Lula, de invadir parte da Guiana, realizou ali, ou vai realizar, não sei dizer, um referendo para anexar mais da metade do território do país vizinho ali, violando a soberania de outro país, fazendo uma coisa realmente insana, com objetivos que ainda são bastante escusos, claro, caso ele venha fazer isso, né? Sempre coloquei aqui, comentando sobre esse tema, a possibilidade de haver interesses russos nessa história. E agora nós temos mais um desenrolar, mais um desdobramento desse caso, que é a entrada dos Estados Unidos nessa história aí. Os Estados Unidos enviaram militares para defender a Guiana, então, da Venezuela, né? Aliás, vai ser aqui no próximo domingo esse referendo para legitimar a anexação de parte do país vizinho, né? Mais de 2/3, na verdade, do território. Então, realmente aqui, os Estados Unidos vão ajudar a Guiana, já estão trabalhando para isso aí de forma conjunta. As autoridades militares dos países se reuniram no começo dessa semana e agora a coisa está sacramentada, né? Os Estados Unidos já tem um lado nessa história aí e vai agir ativamente para protegê-lo. E adivinha só, nós brasileiros, infelizmente, caso aconteça algo, estaremos do lado errado mais uma vez, né? Mas antes de falarmos disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então eu já trouxe esse mapa aqui outra vez pra gente, em outra oportunidade, pra gente ver exatamente o que a Venezuela que está aqui, né? Pertinho aqui é uma situação entre os estados de Roraima, aqui para falar da realidade brasileira, né? E do Pará também, que está aqui, né? Então seria essa questão, esse imbróglio diplomático até o momento, né? Não se trata de um conflito de fato. Mas nós temos a Venezuela aqui e ela estaria, então, por meio das vontades do seu ditador, do Nicolás Maduro, fazendo esse referendo, então, para anexar toda essa região aqui, pontilhada, tracejada aqui, que vem até aqui nessa divisa do rio aqui, que é o Rio, não dá para ler qual que é não, eu esqueci o nome desse território aqui, mas você pode ver que a maior parte do território da Guiana de fato, né? Então a Venezuela clama para si essa parte aqui do território, dizendo que é algo que pertence historicamente ao seu território. É uma região rica aqui, principalmente na parte marítima, na questão do petróleo, então faz sentido do ponto de vista estratégico a Venezuela querer isso aí. Agora, obviamente, ela não tem nenhum direito, não faz nem o menor sentido ela requerer isso para si, né? Aí estamos naquela questão, será que é uma bravata apenas do Nicolás Maduro? A gente sabe que muitos ditadores socialistas, principalmente aqueles que estão mais fracos, mais enfraquecidos porque já depauperaram bastante o próprio país. Lembre-se, a Venezuela é um país que já perdeu 2 milhões de habitantes como refugiados, gente que fugiu do país porque as condições estão simplesmente inaceitáveis, né? Não tem como viver por lá. Então, um país que está perdendo população, está ficando mais pobre, está ficando sem condições. Nesse tipo de cenário, um ditador socialista tipicamente tende a engrossar o tom, promovendo aí conflitos com vizinhos, com outros países e tudo mais. Em muitos casos, a coisa não passa disso, de pura bravata. É um discurso mais interno, mais para a população do próprio país do que realmente algo efetivo, algo que vai ter alguma implicação prática em algum momento futuro. Mas a gente nunca pode descartar a possibilidade, e para os Estados Unidos estarem enviando militares ali para a Guiana, é porque realmente é um caso de que existe fumaça e possivelmente existe fogo também por trás dessa história aí, né? Conforme eu falei, no domingo a Venezuela vai fazer o tal do referendo ali para legitimar a anexação de parte desse território da Guiana, né? É o rio Essequibo, esse aqui que é o nome do rio que a gente estava olhando ali no mapa, né? E de forma geral, o grande ponto aqui é o seguinte, né? Um referendo, uma votação na Venezuela
não tem valor nenhum nem dentro da Venezuela, porque isso aí é uma fraude. Obviamente, o governo quer apenas uma coisa que vá referendar, né, daí o nome referendo, a iniciativa que ele vai tomar. Eles vão agir, caso venham a agir, afirmando estar agindo de acordo com o interesse da população. O povo venezuelano quer que a gente invada, vamos invadir. Então, tropas da Venezuela já foram mobilizadas aí na fronteira com a Guiana e começaram até a construção de uma base aérea, mas uma parte aí já voltou a Caracas no final de semana passado. E a gente não sabe por que eles voltaram. Tem aqui a questão da pressão dos Estados Unidos mesmo. O Reino Unido também disse que vai entrar colaborando nessa história, né? A Guiana, você sabe, já foi ali um território, uma colônia britânica no passado, então realmente há algum tipo ali de relação ainda, pertence à comunidade das nações ali e tudo mais, né? Então aí prevê-se aí que haja um fluxo intenso de militares americanos na Guiana durante esse mês de dezembro todo aí, né? Essa área que a Venezuela cobiça, né? Não pertence a ela, mas ela quer invadir. Tem mais de 160 mil quilômetros quadrados, tem a parte do mar ali também, né? E aí existe uma grande reserva de petróleo na região, mais de 11 bilhões de barris de petróleo aí, né? Que é equivalente a 60% do que a Petrobras já encontrou no pré-sal aqui no sudeste do Brasil. Então, realmente uma quantidade muito expressiva de petróleo naquela região ali. E aí, de acordo com a Constituição da Venezuela, que não significa nada absolutamente, né? Mas de acordo com o que diz a Constituição, caso o referendo resulte em um sim, e vai resultar, a gente sabe que isso aí não tem a menor validade prática, né? Então o governo poderia decretar um estado de defesa e mobilizar as suas tropas, né? Imagina-se que existam hoje, né, 500 soldados venezuelanos para cada soldado da Guiana. Então, realmente não tem a menor chance da Guiana sozinha se defender de uma invasão, se defender de uma agressão venezuelana, né? E tem outro ponto aqui que é importante também nessa história. Havendo um estado de defesa, o Nicolás Maduro pode suspender a eleição que vai acontecer no ano que vem, que está prevista para acontecer no ano que vem, que já está coberta de problemas, de fraudes, de ataques à oposição e tudo mais. Então, Nicolás Maduro não está nem um pouco afim de fazer uma eleição no próximo ano. Ele sabe que se ele fizer um pleito, ele vai ter muitos observadores internacionais, porque o pessoal já está colocando ele contra a parede. Num cenário de eleições limpas, Nicolás Maduro tomaria uma surra de quem quer que fosse, principalmente aqui, se essa senhora aqui, Maria Corina Machado, vier concorrendo contra ele. Então, realmente, o Nicolás Maduro não está nem um pouco afim de realizar essas eleições. Pode ser que essa história toda seja apenas uma bravata, né? E aí o governo americano fez um apelo ontem, dia 28 de novembro, para que a Venezuela pare com esses movimentos, contenha o seu ímpeto aí. Porém, os Estados Unidos não afirmaram o que aconteceria caso a Venezuela continuasse com essas ideias agressivas. E aí a embaixadora dos Estados Unidos lá na Guiana, né, confirmou essa história, e ela disse que o país apoia a soberania territorial da Guiana e que os Estados Unidos pediram à Venezuela que fizesse o mesmo, né? E aí um repórter ali perguntou a ela o que aconteceria se a Venezuela descumprisse isso que foi acordado, se ela se negasse a respeitar a integridade e a soberania territorial da Guiana, né? E ela disse o seguinte, assim, não se comprometeu muito, mas afirmou: cruzaremos essa ponte quando chegar o momento, né? Achei interessante que ela não colocou aqui o if, né? O se chegar o momento, mas quando? Será que os Estados Unidos já preveem que isso vai acontecer realmente e por isso estão posicionando seus militares por lá? Pode ser que sim, não dá para, de fato, descartar totalmente essa possibilidade. Essa embaixada americana na Guiana disse aqui o seguinte, né? Publicaram uma nota a respeito desse tema. Houve uma reunião entre a 1ª Brigada de Assistência às Forças de Segurança do Exército dos Estados Unidos aqui, com a Força de Defesa da Guiana, no dia 27, segunda-feira, e ontem, dia 28, terça-feira, né? Então, a nota diz o seguinte: as Forças de Defesa dos Estados Unidos e da Guiana discutiram os próximos compromissos para incluir sessões e processos de planejamento estratégico para melhorar a prontidão militar e as capacidades de ambos os países para responder às ameaças de segurança. Então aqui trata-se, obviamente, de algum plano de defesa
para uma invasão territorial ali daquela região fronteiriça da Guiana, né? Então, o SFAB, que é essa força de segurança ali que eu citei anteriormente, é uma unidade especializada do Exército dos Estados Unidos criada para aconselhar e ajudar as nações parceiras. Desde 2022, o SFAB realizou vários exercícios de formação conjuntos com o GDF, que é a Força de Defesa da Guiana, aí, para reforçar a sua capacidade capacidade, né, a nível técnico e operacional. Um erro aqui, mais uma vez, de edição. Normal a gente ver os sites errando bastante nessa história aqui, revisão passa longe, né? Mas então, o que nós lemos dessa nota aqui é o seguinte, que já havia alguma previsão nesse sentido, né? Provavelmente alguma coisa de inteligência, algo do tipo, mas já havia um movimento coordenado entre os Estados Unidos e a Guiana há algum tempo para trabalhar nesse sentido, até porque parece que a coisa aconteceu muito rápido, né? O Nicolás Maduro anunciou esse referendo outro dia aí, né, poucos meses atrás, e agora já tem militar norte-americano chegando. Realmente parece algo que está conversado há mais tempo, mas aí a gente coloca na mesa então a situação. Por que os Estados Unidos querem tanto interferir nesse conflito, protegendo a Guiana de uma invasão por parte da Venezuela, né? Claro que tem uma série de interesses, é um país ali parceiro deles, conforme foi citado pela própria nota e tudo mais, mas eu não descarto totalmente. Na verdade, nada me tira da cabeça que existe um dedo da Rússia nessa história aí, querendo criar outro conflito por procuração para agir em outro continente, aumentar a sua influência, a sua interferência em outro continente. Nicolás Maduro está desesperado para permanecer no poder, então não seria nada absurdo imaginar que ele toparia iniciar essa empreitada com o apoio russo, para se manter firme no poder. E aí nós vemos agora outro player entrando em favor do outro lado para tornar essa coisa um pouco mais difícil para os venezuelanos, se é que vai acontecer alguma coisa. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.